Olá pessoal, eu sou a Raquel Lima, médica infectologista da DIAF, e hoje a gente vai falar então sobre o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para hepatite B e co-infecções. O protocolo esse foi estabelecido pela Portaria 43, de 7 de dezembro de 2016. Para começar, vou falar um pouquinho, em geral, da hepatite B. Ela é causada por um vírus DNA e é considerado um vírus oncogênico, ou seja, um vírus capaz de causar câncer. A história natural da infecção pelo HBV é marcada por uma evolução silenciosa, muitas vezes sendo diagnosticada décadas após a infecção. Estima-se que aproximadamente 1/3 da população mundial já se expôs ao vírus da hepatite B. A hepatite B apresenta sinais e sintomas inespecíficos que costumam ter uma manifestação tardia. Indivíduos adultos expostos exclusivamente ao HBV, a cura espontânea se dá em cerca de 90% dos casos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. O HBV permanece viável fora do corpo durante um longo período, em uma gota de sangue, por exemplo. Estima-se que em torno de 7 dias, claro, né, em circunstâncias favoráveis à vida do HBV fora do corpo, tendo maiores chances de infectar um indivíduo suscetível que o HIV ou o HCV, que duram minutos, horas fora do corpo. O HBV, então, pode causar hepatite aguda ou crônica. Diferentemente do HCV, que a gente falou há 2 semanas, a hepatite B não necessita evoluir para a cirrose para causar o carcinoma hepatocelular, por ser um vírus oncogênico, né? A evolução para a hepatite crônica é definida como a persistência do vírus ou presença do HBsAg sérico por mais de 6 meses. Aqui, quero explicar um pouquinho o significado clínico dos marcadores sorológicos de hepatite B, que são todos aqueles exames que a gente pede. Por que a gente pede tantos exames para hepatite B, né? Nós temos o HBsAg, que ele significa infecção aguda ou crônica pelo HBV. O anti-HBs, que significa imunidade, seja por vacina, onde ele é o único exame positivo, ou seja por infecção curada. O HBeAg, que significa replicação viral e infectividade. O anti-HBe, que significa baixa replicação viral e baixa infectividade. O anti-HBc IgM, que significa uma infecção aguda, recente ou exacerbação. O anti-HBc IgG, que significa uma infecção crônica ou já resolvida. E quando nós temos, né, nos exames do paciente, o anti-HBs e o anti-HBc IgG positivo, significa que foi uma infecção pregressa, curada. Quando nós temos o HBsAg e o anti-HBc IgG, infecção crônica. Calma que daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor, isso realmente é bem complicado. Falando um pouquinho das fases da infecção da hepatite B, ela é realmente mais complexa que a C. A primeira fase é a fase imunotolerante, onde tem uma elevada replicação viral, uma carga viral elevada e, consequentemente, uma elevada transmissibilidade. Nessa fase, a gente tem o HBeAg reagente. As transaminases TGO, TGP ou ALT, AST, né, são normais ou muito pouco alteradas. Há uma pouca atividade necroinflamatória no fígado e uma lenta progressão da fibrose. Depois vem a fase imunorreativa da hepatite B, onde a gente ainda tem o HBeAg reagente, tem uma queda da carga viral, as transaminases são flutuantes, podem estar normais, um pouco alteradas, há uma maior atividade necroinflamatória e uma evolução mais rápida da fibrose nessa fase. Essa fase pode durar semanas a anos e ela dura, né, até a soroconversão para o anti-HBe, que é quando ela se encerra. Depois, a gente vai ter o estado de portador inativo da hepatite B, que é onde o HBV-DNA se mantém em níveis baixos ou até mesmo indetectáveis, as transaminases ficam normais, o próprio organismo reprime a replicação viral. A quarta fase é a fase de reativação da hepatite B, que a replicação viral ocorre mesmo na vigência do HBeAg não reagente. A atividade necroinflamatória é persistente com progressão da fibrose. Quando chega nesse estágio, são baixas as taxas de remissão espontânea. A fase 5 é uma fase HBsAg negativa, onde o HBV-DNA, carga viral, é em nível baixo ou até mesmo indetectável, a replicação viral é baixa, e essa fase tem que ter uma atenção especial em situações de imunossupressão, quando pode ocorrer a reativação. Para
tentar entender um pouquinho melhor, eu coloquei esse gráfico. Ele explica então o curso sorológico da hepatite B aguda, tá? Como é que ela ocorre mais ou menos. Tem a exposição ali, né, no semana 0. Mais ou menos por volta das 4 semanas começam a subir os títulos do HBsAg, que é o primeiro marcador que aparece na hepatite B. Logo em seguida começa a aparecer o HBeAg, mais ou menos juntos com os sintomas ali. Começa a surgir o anti-HBC, que a princípio é o IgM. Por volta das 16 semanas ali começa a ter uma queda do HBsAg, uma queda do anti-HBC. O anti-HBC IgM, ele continua caindo, o anti-HBC total, ou IgG, ele sobe mais um pouco e se mantém num platô. O HBsAg regride os títulos até se tornar indetectável. Nesse período pode ocorrer a soroconversão do HBeAg, que desaparece, e o anti-HBe, que fica positivo, que significa que a replicação viral parou. Tá? Por volta das 30 semanas, aí a gente vai ter esse quadro. Esses tempos de semana são tempos não precisamente definidos, né? 30 semanas mais ou menos começam a subir os títulos de anti-HBs. O que acontece? Nesse caso aqui, hepatite B aguda, cura espontânea, que acontece em 90% dos casos. O que a gente vai ter de exames do paciente no final desse curso sorológico? Vai ter um paciente com o anti-HBs positivo, o anti-HBC total positivo e o anti-HBe também pode estar positivo. Tá? Esse é um paciente que teve a hepatite B aguda e curou espontaneamente. Se ele fosse vacinado, ele só teria o anti-HBs positivo. Mas e se cronificar? Se cronificar, então acontece essa evolução. Ali no começo é a mesma coisa, né? Inicialmente o HBsAg fica positivo, logo em seguida o HBeAg, que indica a replicação viral. Um pouquinho depois o anti-HBC também fica positivo. A diferença está ali por volta das 16 semanas, que o HBsAg permanece em títulos elevados, o HBeAg também, indicando que a replicação viral persiste. O anti-HBC IgM começa a cair os títulos e o anti-HBC fica num platô. O que significa isso? Hepatite B crônica. Por que a gente pede, num dos critérios de tratamento, o HBsAg com 6 meses, né, entre o primeiro e o segundo para indicar tratamento? Porque se o paciente teve a cura espontânea, não precisa tratar. Então a gente tem que dar esse tempo para o corpo reagir. Se cronificar, aí entra as indicações de tratamento. Um resuminho, isso aqui é realmente difícil, né, e complicado. Quais são então os marcadores? O HBsAg é o primeiro marcador da infecção pelo HBV. Ele aparece de 1 a 3 semanas antes dos sintomas. A sua presença junto com o anti-HBC indica a presença de infecção. A persistência por mais de 6 meses indica infecção crônica, tratamento. E desaparece nos primeiros 6 meses da doença quando a evolução é para a cura. Por isso, aquele pedido dos exames, como a gente faz. Anti-HBC IgG e IgM. Eles são marcadores de contato prévio com o vírus da hepatite B, não indica imunidade e não é induzido pela vacinação. O IgM, em particular, aparece junto com o início dos sintomas, é um marcador de infecção aguda recente e pode persistir por 6 meses. O HBeAg, que é o antígeno de replicação viral, ele aparece um pouquinho antes dos sintomas, ele indica uma alta infectividade, tem muito vírus circulando, e a sua persistência no soro indica a replicação viral independentemente da fase da doença, pode ocorrer na aguda e na crônica. O anti-HBe, que é o anticorpo contra o HBeAg, aparece dentro de poucas semanas após a perda do HBeAg e indica um declínio da infectividade, replicação viral, né? O anti-HBs, então, que é o anticorpo contra o HBsAg, ele aparece 1 a 3 meses após a vacinação contra a hepatite B ou após a recuperação de uma infecção aguda. Ele indica a imunidade à hepatite B. Mais uma vez, é sempre bom lembrar, no caso da vacinação, ele vai ser o único exame que vai estar positivo, todos os outros têm que estar não reagentes. Começando a falar então do tratamento e dos critérios de inclusão do PCDT. O PCDT define esses 3 critérios de inclusão de tratamento. O primeiro é paciente com HBeAg reagente e ALT 2 vezes o limite superior da normalidade, ou então um adulto maior de 30 anos com HBeAg reagente, ou então um paciente com HBeAg não reagente, mas com uma carga viral maior que 2.000 unidades por ml
e alteração da ALT em 2 vezes o limite superior da normalidade. Existem outras indicações? Sim, existem critérios de inclusão no tratamento independentes dos resultados do HbA1c, da carga viral e da ALT para pacientes sem o agente delta. A hepatite delta não vou falar hoje porque é algo mais complexo ainda. Os critérios são a história familiar de carcinoma hepatocelular, o paciente com manifestações extrahepáticas, com acometimento motor incapacitante, artrite, vasculite, glomerulonefrite e poliarterite nodosa, a coinfecção HIV-HBV ou HCV-HBV, a hepatite aguda grave, com coagulopatias ou icterícia por mais de 14 dias, é uma indicação de tratamento de hepatite aguda, a única de hepatite aguda, tá? Reativação da hepatite B crônica, paciente com cirrose ou insuficiência hepática, um paciente com biópsia hepática metavir maior ou igual a F2 ou elastografia hepática maior do que 7 kPa, que significa o metavir F2, prevenção da reativação viral em pacientes que irão receber terapia imunossupressora ou quimioterapia, que se enquadram nas situações especiais de tratamento. O tratamento da hepatite B, então, quais são as medicações? Temos a alfa-peginterferona. Ela é indicada no tratamento de pacientes com HbA1c reagente, ou seja, pacientes que têm uma alta replicação viral acontecendo. É uma terapia pré-determinada de 48 semanas, tem as 2 apresentações de alfa-peginterferona, as 2 no tratamento de 48 semanas. As contraindicações ao tratamento da alfa-peginterferona, que é uma medicação com efeitos colaterais importantes e contraindicações importantes. Consumo atual de álcool e drogas. Cardiopatia grave, disfunção tireoidiana não controlada, distúrbios psiquiátricos não tratados, neoplasia recente, insuficiência hepática, antecedente de transplante exceto hepático, distúrbios hematológicos como anemia, leucopenia, plaquetopenia, doença autoimune e intolerância ao medicamento. O tenofovir, que é uma medicação via oral. A alfa-peginterferona é uma medicação injetável, é aplicação subcutânea 1 vez por semana. O tenofovir, todos os pacientes que apresentem os critérios de inclusão de tratamento são candidatos à terapia com o tenofovir, exceto os HbA1c reagentes, que a primeira escolha é a interferona. Esse medicamento constitui a primeira linha de tratamento para hepatite B crônica, e ele apresenta elevada potência de supressão viral e alta barreira genética de resistência contra as mutações do HBV, por isso é um dos motivos que ele é a primeira linha. O tenofovir, o regime terapêutico é um comprimido de 300 mg por dia, o tempo de tratamento é indeterminado, conforme a conversão sorológica, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Contraindicações ao tratamento com o tenofovir: doença renal crônica, osteoporose e outras doenças do metabolismo ósseo, terapia antirretroviral com didanosina, cirrose hepática é uma contraindicação relativa e a intolerância ao medicamento. O entecavir. Ele é indicado nas situações em que houver contraindicação ao uso do tenofovir ou presença de alteração da função renal em decorrência do uso do tenofovir. É a medicação de primeira linha para pacientes em tratamento de imunossupressão e quimioterapia por ter menos interações medicamentosas, menos efeitos colaterais. E recomenda-se evitar o seu uso em pacientes já experimentados com a lamivudina ou telbivudina pela possibilidade de resistência. O tratamento com o entecavir, para pacientes virgens de tratamento ou portadores de cirrose Child-A, a dose é de 0,5 mg por dia, um comprimido por dia, o tempo indeterminado. Para pacientes portadores de cirrose Child-B ou C, a dose é dobrada, é 1 mg por dia, que se obtém com 2 comprimidos de 0,5 mg por dia, por tempo indeterminado. Para lembrar o que é a classificação Child, que a gente falou na hepatite C, mas não custa lembrar um pouquinho, é a classificação com base nesses exames do paciente. O score é baseado nos níveis séricos de bilirrubinas, albumina, INR e o relato de presença ou ausência de ascite e encefalopatia hepática. Ele é calculado somando-se os pontos dos 5 fatores descritos, variando entre 5 e 15 pontos. Divide-se em classes A, 5 e 6 pontos, B, 7 a 9 pontos e C, acima de 10 pontos. A gente considera a cirrose descompensada, Child B e C. Os objetivos do tratamento da hepatite B, então.
O objetivo principal do tratamento é reduzir o risco de progressão da doença hepática e de seus desfechos primários, especificamente a cirrose, o carcinoma hepatocelular e o óbito. A perda sustentada do HBsAg com ou sem a soroconversão para o anti-HBs é o resultado ideal da terapia, porém raramente ele é alcançado. Então, quando se mantém o HBsAg persistente e o HBeAg reagente, a soroconversão para o anti-HBe é um desfecho satisfatório, sabendo-se que o desfecho ideal do HBsAg ficar indetectável é muito raro de acontecer. Independente da soroconversão para o anti-HBe e da negativação do HBeAg, que também é um desfecho difícil de acontecer, deve-se buscar a normalização da ALT e a redução do HBV-DNA da carga viral para menos de 2.000 unidades por ml, ou no limite da indetectabilidade. Outra situação é o HBsAg persistente com um HBeAg não reagente e um anti-HBe reagente. Significa que a replicação viral diminuiu ou cessou, né? O desfecho que se busca é a normalização da ALT e a redução do HBV-DNA para menos de 2.000 unidades por ml, ou no limite da indetectabilidade. Para pacientes portadores de cirrose hepática, a redução da carga viral e o desaparecimento do HBeAg espontâneos ou induzidos por tratamento associam-se a uma diminuição no risco da carcinogênese, descompensação clínica e melhora da qualidade de vida. Todos os pacientes em que o resultado ideal não foi alcançado devem permanecer em acompanhamento ambulatorial regular para monitoramento da cirrose hepática e investigação de carcinoma hepatocelular. Lembrando que na hepatite B o carcinoma hepatocelular pode aparecer mesmo sem cirrose hepática. Aqui, para tentar entender um pouquinho melhor o tratamento, eu achei melhor colocar esse fluxograma. Como que fica? Paciente com diagnóstico de hepatite B crônica, com o HBeAg reagente. A primeira pergunta que a gente faz: tem contraindicação a alfa-peg-interferona, que é o tratamento de escolha? Não tem, a gente segue a linha de cima. Inicia o tratamento com alfa-peg-interferona uma vez por semana, o plano de 48 semanas. Na 24ª semana se faz uma carga viral do HBV. Se a carga viral for menor do que 20.000 unidades por ml, a gente segue o tratamento e aguarda a soroconversão. Faz um novo mapeamento sorológico na 48ª semana. Se o paciente não teve a soroconversão, o desfecho ideal, a gente vai para o tratamento com os análogos nucleotídeos. Se o paciente atingiu o resultado ideal, está curado, tratamento encerrado. Voltamos lá, o paciente tem contraindicação à alfa-peg-interferona, ou então não respondeu à alfa-peg-interferona, a gente, seja na 24ª semana ou no fim do tratamento, a outra indagação é: o paciente tem cirrose descompensada, TCHD B e C? Não tem? A gente vai perguntar: tem contraindicação ao tenofovir? Não tem, tratamento com tenofovir 300 mg por dia. Tem contraindicação ao tenofovir? Tratamento com entecavir 0,5 mg por dia. Se ele tiver cirrose, o tratamento é com entecavir 1 mg por dia, 2 comprimidos por dia. Nesse meio tempo, a gente realiza um tratamento, monitoramento clínico laboratorial com exames anuais dos marcadores sorológicos e exames gerais a cada 6 meses, dependendo do quadro clínico do paciente. E a gente acompanha anualmente os seguintes exames: carga viral, que ela teria que estar indetectável para o desfecho ideal, a perda do HBsAg e a soroconversão do HBeAg em anti-HBe. Se a gente tiver 2 exames anuais desses com esse perfil, né, se o paciente tiver cirrose, mantém o tratamento de qualquer jeito. Se o paciente não tiver cirrose, alcançamos o resultado ideal, tratamento encerrado, o paciente está curado. Agora, HBeAg não reagente. Hepatite B crônica, HBeAg não reagente. Primeira pergunta que a gente faz: o paciente tem cirrose com descompensação clínica, TCHD B ou C? Não tem. Contraindicação ao tenofovir? Não tem. A indicação é tratamento com tenofovir. Se o paciente tiver contraindicação ao tenofovir, a indicação é então o entecavir 0,5 mg por dia. A gente realiza o mesmo monitoramento clínico e laboratorial com HBV-DNA, HBsAg, nesse caso é o anti-HBs, que vai ser um marcador útil. Esses exames são coletados anualmente. Se a gente tiver
o HBV-DNA indetectável, a perda do HBsAg e a soroconversão para anti-HBs em 2 exames anuais, se o paciente não tiver cirrose, temos o resultado ideal, o paciente com cirrose mantém o tratamento por tempo indeterminado. Caso o paciente não tenha aquela resposta ali, a gente segue o monitoramento clínico laboratorial, tempo indeterminado. No paciente com cirrose descompensada, a dose de entecavir muda, é 1 mg por dia, 2 comprimidos. Realizar o monitoramento clínico laboratorial, lembrar de rastrear, né, o hepatocarcinoma. E o paciente com cirrose descompensada mantém o tratamento por tempo indeterminado. Agora, os anexos obrigatórios que a gente solicita para o tratamento para todos os casos, tratamento, terapia profilática ou preemptiva ou troca de terapia. Tem que ter a LME completamente preenchida e sem rasuras, incluindo a data, tá? Receita médica, o termo de esclarecimento e responsabilidade assinado pelo médico e pelo paciente e o formulário médico para solicitação de medicamentos que foi definido pela nota técnica 1 de 2017. O formulário é esse aqui, acho que a maioria conhece, né? Quem não conhece está disponível no site lá. Ele foi feito para facilitar, né? Todas as indicações de tratamento tem no formulário. Então, por exemplo, se não tiver indicação de tratamento aqui, não adianta escrever ali embaixo, porque o paciente não tem indicação de tratar. Troca de terapia tem descrito ali, situações especiais tem descrito ali. Então, o formulário é para facilitar muito a indicação, já que é uma doença complexa, né? É uma doença difícil de sentar e fazer um checklist, por exemplo. Então, o formulário foi feito para ajudar e para facilitar. E, infelizmente, a falta do formulário é a maior causa de devolução de processos, né? Toda semana tem processo sendo devolvido porque não foi encaminhado o formulário. Então, eu peço uma atençãozinha especial do pessoal a esse formulário. Ele parece muito complexo, mas não é. Outros anexos obrigatórios, então, aí exames, né, para todos os pacientes. O que precisa? O número do SINAM, o HBsAg positivo no soro por mais de 6 meses, por aquele motivo que eu expliquei antes, porque antes disso pode ser uma hepatite aguda e o paciente vai eliminar espontaneamente o vírus. Anti-HCV e anti-HIV com validade de 6 meses, o HBeAg e o anti-HBe com validade de 6 meses também. Mulheres em idade fértil, o beta-HCG com validade de 3 meses, ou um documento de esterilização, um relato do médico de menopausa, né, de que ela fez uma esterectomia, por exemplo. Hemograma, TAP com INR, AST, que é a mesma TGO, ALT, que é a mesma TGP, albumina, creatinina e carga viral, HBV-DNA, todos com validade de 6 meses. E aí, conforme aqueles outros critérios de indicação de tratamento, a gente pede alguns anexos obrigatórios também. No caso de um paciente que a indicação de tratamento é a manifestação extrahepática, é necessário um laudo médico descrevendo essa manifestação extrahepática. No caso de coinfecção HIV, HCV, a sorologia ou exame molecular, validade indeterminada. No caso de hepatite aguda grave, coagulograma, bilirrubinas ou um laudo médico descrevendo o caso, né, com validade de 30 dias, já que é um quadro agudo. Na reativação do HBV, é necessário um HBV-DNA, uma carga viral atual, e um prévio à reativação para provar a reativação, né? A validade também do prévio é indeterminada. No caso de indicação por biópsia hepática, com metavir maior que F2, o laudo dessa biópsia hepática, elastografia, mesma coisa, o laudo do exame, validade determinada dos dois. No caso de cirrose ou insuficiência hepática, o PCDT pede um ultrassom com sinais de hipertensão portal, ou uma endoscopia com varizes de esôfago, ou um coagulograma e albumina alterados, e a classificação Child em laudos com os exames comprobatórios, bilirrubinas, INR, albumina, relato de ascite e encefalopatia. No caso de tratamento com interferon, como eu falei, a alteração tireoidiana é uma contraindicação ao uso do interferon. A gente pede também o TSH e o T4 livre, validade de 3 meses. No caso de osteoporose e outras doenças do metabolismo ósseo, a densitometria óssea com validade indeterminada. Situações especiais, então, do PCDT. Lembrando que o resumo de situações especiais a gente colocou separado no site para facilitar o acesso, né? Já que o tratamento já é bastante complexo, as situações especiais também.
então a gente colocou no site em tópicos separados para facilitar o acesso. A gestação, então. Quando a gestante é portadora de infecção crônica por HBV com um perfil sorológico HBsAg, HBeAg positivo, há um grave risco para o RN de transmissão, especialmente no terceiro trimestre, tá? O leite materno em mães portadoras do HBV não representa um risco adicional de transmissão, mesmo em crianças que não receberam a imunoprofilaxia. Por mais que o leite materno possa conter o HBV, não é um risco adicional de transmissão. Então, pesando o risco-benefício, a mãe pode amamentar. A terapia deve ser feita com o tenofovir 300 mg por dia. Aqui também, para facilitar, eu fiz um fluxograma para o tratamento da gestante, tá? Chega uma gestante com HBsAg negativo, a gente revisa o histórico de vacinação, se ela tiver a vacinação, anti-HBs reagente, ok. Se ela não tiver vacinada, né, ou tiver um histórico desconhecido, faça a vacinação em qualquer momento da gestação, não tem problema, tá? Paciente HBsAg positivo. Se ela tiver alguma doença hepática ativa ou cirrose, já se considera tratamento. Se ela não tiver, foi um achado ocasional, né? Se solicita a carga viral do HBV, o HBeAg e ALT, na primeira consulta e com 28 semanas de gestação. Se essa paciente tiver o HBeAg reagente, a gente considera iniciar a profilaxia entre 28 e 32 semanas de gestação, independentemente da carga viral, nessa fase que tem maior risco de transmissão para o feto. Caso a paciente tenha um HBeAg não reagente ou desconhecido, a gente vê pela carga viral. Uma carga viral maior que 200 mil unidades por ml ou uma ALT 2 vezes acima do limite superior da normalidade, a gente também considera iniciar a profilaxia entre 28 e 32 semanas de gestação. Se a paciente tiver uma HBeAg não reagente, uma carga viral baixa, menor que 200 mil unidades, e transaminases normais, ALT pouco alterada, não há necessidade de profilaxia. Só lembrando que o RN sempre vai receber a vacina e a imunoglobulina e vai ser monitorado na puericultura, tá? No caso da paciente ter o HBsAg reagente e não ter tempo de fazer os exames, pois ela está no finalzinho da gravidez, a gente inicia a profilaxia, tá? Caso não dê tempo de fazer o HBeAg, carga viral, ou a questão social não permita, é permitido fazer a profilaxia no terceiro trimestre. A manutenção do tratamento no pós-parto deve ser avaliada individualmente. Em caso de HBeAg positivo, recomenda-se manter o tratamento pós-parto. A alfa-peginterferona e o entecavir são contraindicados na gestação. Se a paciente já estiver usando por ter hepatite B crônica com indicação de tratamento, deve-se substituir essa terapia por tenofovir. E no caso de contraindicação ao uso do tenofovir, por exemplo, uma gestante com insuficiência renal, deve-se utilizar a terapia com lamivudina, e essa deve ser suspensa em torno de 12 semanas após o parto. Nos casos de gestação, temos anexos obrigatórios: a cópia dos exames HBeAg e anti-HBe, a cópia do exame de carga viral HBV-DNA quantitativo, se o HBeAg for não reagente, se o HBeAg for reagente independente da carga viral tem indicação de tratamento, um relatório médico contendo a idade gestacional da paciente e LME, termo, receita e o formulário médico. Situações especiais com infecções. Paciente HIV, HBV. O tenofovir e a lamivudina são fármacos antirretrovirais que são usados para tratamento do HIV e contra o HBV, diminuindo o risco de progressão para cirrose e carcinoma hepatocelular. Então, o médico assistente, o infectologista, deve associar à terapia antirretroviral do paciente o tenofovir e a lamivudina. Co-infecção HCV-HBV. Os pacientes co-infectados pela hepatite B com o vírus da hepatite C podem ser submetidos ao tratamento do vírus predominante, geralmente é o vírus C, quando se configura a indicação conforme o PCDT da hepatite C, que agora todos os co-infectados têm, né, indicação de tratar. Ou podem ser submetidos ao tratamento simultâneo também, se houver indicação, né, de tratamento para B. Uma situação especial bem recorrente, pacientes com imunossupressão e quimioterapia. Tá? A terapia imunossupressora ou a quimioterapia em pacientes HBsAg ou anti-HBC e IgG reagentes pode levar a hepatite grave, insuficiência hepática e óbito. As terapias antiviral profilática, que é antes de ocorrer a reativação, e preemptiva,
que é após ocorrer a reativação, deverão ser mantidas por 6 a 12 meses após o término do tratamento imunossupressor. Caso a terapia seja por tempo indefinido, como por exemplo paciente transplantado renal e hepático, o análogo também deverá ser mantido indefinidamente. A medicação de escolha para isso é o entecavir, por ter menos efeitos colaterais e interações medicamentosas. Pacientes que tenham HBsAg reagente ou HBsAg não reagente, mas com anti-HBC reagente, independentemente dos títulos de anti-HBS, tá? São candidatos a terapia com anti-CD20, o rituximab, ou anti-CD52, alemtuzumab, quimioterapia para neoplasias hematológicas, transplante de medula óssea, são considerados de alto risco para a reativação viral, devendo receber a terapia profilática antes do início do tratamento, independentemente dos níveis de carga viral. É claro que um atraso na terapia do HBV, na terapia profilática, não vai jamais atrasar a quimioterapia, né? Nisso a gente dá um suporte por e-mail, caso precisem de alguma orientação de como iniciar o tratamento mais rápido, a gente está sempre à disposição. Aqui um resuminho que tem no PCDT sobre a certificação de risco para reativação. Os pacientes que eu citei que têm um risco alto devem iniciar a terapia antirretroviral preferencialmente antes da imunossupressão, né? É uma profilaxia mesmo. Pacientes com risco moderado, que é o uso do anti-TNF, manutenção isolada de esteroides em baixa dose, outras terapias imunossupressoras que têm risco moderado, quimioterapia para tumores sólidos, por exemplo, podem usar da profilaxia antes de começar a quimioterapia ou terapia imunossupressora, ou preemptiva, né, após quando ocorrer a reativação. Nos pacientes de alto risco não se deve deixar ocorrer a reativação, por isso a profilaxia. Pacientes com uso, com HBsAg e uso isolado de esteroides por poucos dias, ou com HBsAg negativo e anti-HBC positivo, em uso do anti-TNF, manutenção isolada de esteroides em baixas doses ou terapias imunossupressoras, não necessitam a profilaxia. Para os casos de imunossupressão e quimioterapia, os anexos obrigatórios. O SINAM, nesse caso, ele é opcional, por algumas vezes ser um quadro de urgência, né? Claro que se tiver o SINAM, encaminha para a gente. Obrigatórios são a cópia do exame HBsAg positivo ou então o HBsAg negativo com anti-HBC positivo, uma cópia do exame anti-HIV, validade de 6 meses, cópia do exame de creatinina, validade de 6 meses, um relatório médico do histórico do paciente contendo tempo previsto para o uso do medicamento e comprovação por exames, um relato médico breve, né, resumido, e com uma comprovação da patologia de base, e LME, termo, receita e o formulário. Outra situação especial que seguido deixam passar é a insuficiência renal, né? Os pacientes com insuficiência renal, com perda de função renal, usualmente a gente troca a terapia de tenofovir para entecavir, né? Mas o tenofovir pode ser ajustado. Como ele é nefrotóxico, recomenda-se a troca de terapia, mas o entecavir também tem que ser ajustado para a função renal, tá? Para uma DCE entre 30 e 49, a dose fica de 0,5 mg a cada 48 horas. Para uma DCE entre 10 e 29, dose de 0,5 mg a cada 72 horas. E para os pacientes em diálise com DCE menor que 10, é a dose uma vez por semana. Tá? A dose inicial tem que ser a que está na receita LME e no sistema Sysmedex. Para troca de esquema terapêutico, por exemplo, um paciente que estava em uso de tenofovir, fez insuficiência renal e quer passar para o entecavir, o que a gente precisa? Um relatório médico do histórico do paciente, o que aconteceu, e a comprovação da indicação da troca. Nesse caso, por exemplo, o exame de creatinina prévio e o atual. No caso de osteoporose, o laudo da densitometria óssea, por exemplo, né? E também LME, termo, formulário médico e a receita. Finalizando então, falar um pouquinho da adesão ao tratamento, tá? O paciente portador de hepatite B deve ser imunizado para hepatite A, tá? O paciente deve receber insumos e orientações para praticar sexo seguro e evitar a ingestão de álcool. Recomenda-se que os serviços estimulem a adesão do paciente ao tratamento com o envolvimento de todos os profissionais. As orientações de prevenção às hepatites virais devem ser compartilhadas com os contatos domiciliares e parceiros sexuais. A prevenção requer atitudes e práticas seguras, a exemplo do uso adequado de preservativo e do não compartilhamento de instrumento pérfuro cortantes, objetos de higiene pessoal como escova de dente, alicates de unha,
lâmina de barbear ou depilar. As orientações devem permear todos os momentos do atendimento dos portadores de HBV e são necessárias a todos os colaboradores da saúde que vão ter contato com esse paciente. Né? Não precisa isolar copo, né? Precisa isolar materiais de higiene pessoal e que possa ter contato com o sangue do paciente. Né? Não precisa ter copo separado, prato separado, talher separado, não. Né? Esses casos assim, de objetos de higiene pessoal mesmo. Lembrando então os nossos contatos, nossos e-mails, né, para dúvidas, nossos telefones. Também lembrando a vocês que no dia 7 de agosto teremos o fórum de hepatites para tirar dúvidas que podem surgir depois, né? Inclusive dúvidas do fluxo de medicação, que eu não entrei em detalhe nessas apresentações. Quero agradecer a todos, obrigada. Vamos às perguntas. Florianópolis pergunta: o que determina se o tratamento para hepatite B deve ser por um período específico ou indeterminado? Está relacionado às fases de infecção? Não. Posso voltar no fluxograma ali rapidinho? Fica mais fácil de explicar. É no acompanhamento, tá? O único tratamento com tempo pré-determinado é o da alfa-peginterferona. Esse é 48 semanas no máximo, né? No caso do HB e AG reagente. Nas 24 semanas a gente faz uma carga viral. Se ela der acima de 20 mil, a gente suspende o tratamento com alfa-peginterferona e passa para o tenofovir ou entecavir, né? No caso das outras medicações, o tempo é conforme a monitorização clínica laboratorial, conforme a resposta clínica, né? A gente faz a cada ano a carga viral. No caso do HBE, AG reagente, por exemplo, carga viral, HBsAg e o anti-HBe, se vier carga viral indetectável, a perda do HBsAg e o anti-HBe positivo, a gente tem o desfecho ideal. Isso é raro de acontecer. Se a gente tiver esse desfecho ideal num paciente sem cirrose, o tratamento pode ser suspenso. Esses exames por 2 anos, né? Exames anuais, 2 anos consecutivos. Se esse caso é um desfecho ideal, o paciente pode parar o tratamento. O paciente com cirrose trata por tempo indeterminado, né? No HBe-AG não reagente, os exames é a carga viral, o HBsAg e o anti-HBs. Se vier carga viral indetectável, perda do HBsAg e anti-HBs reagente, exames anuais, 2 anos consecutivos, paciente sem cirrose, desfecho ideal, a gente consegue parar o tratamento. Paciente com cirrose ou que esses exames não atinjam esse desfecho, a gente mantém por tempo indeterminado. A Camila pergunta: paciente cirrótico em uso de entecavir 1 mg ao dia, falhada a terapia, a indicação é estruturar o esquema com tenofovir? Sim, existe nos pacientes que têm uso do entecavir falhados, né, como eu falei antes, é uma contraindicação relativa do tenofovir à insuficiência hepática ou cirrose hepática, né? Nos casos esses falhados ao entecavir, a gente pode associar por 1 ano o tenofovir para tentar fazer o desfecho mais ideal possível, né, mais satisfatório possível, e depois de 1 ano a gente faz a troca da medicação, claro, o paciente tolerando o tenofovir, mas a gente faz por 1 ano a associação das 2 drogas e depois retira o entecavir. Tá, temos uma pergunta de Fraiburgo. Quem vai prescrever o tratamento para hepatite B? O médico do ESF ou o médico epidemiologista? Ou o infectologista? Para as hepatites não precisa especialista, pode ser o médico da unidade básica, né, do ESF, não tem problema. E a Camila aí pergunta: o grau de fibrose F2, por exemplo, pode substituir o exame que comprove o HBV há mais de 6 meses? Na verdade, assim, existe um pontinho do PCDT que fala que em alguns casos a gente pode, a critério clínico, né, substituir, não exigir esse HBsAg por 6 meses. É um paciente que vai ter um paciente, por exemplo, cirrótico, que tenha uma grave disfunção hepática, a gente vê que ele tem, né, hepatite B crônica há mais de 6 meses. Mas aí existe toda a parte de epidemiologia que tem que ser mantida, tem que ser refeito em 6 meses, né, na unidade básica, né, ou no hospital, onde o paciente estiver acompanhando, esse HBsAg. São situações específicas. A fibrose F2 indica que tem uma fibrose, né, que provavelmente ele tem, né, essa hepatite B há mais do que 6 meses, que ela já é crônica, né. Se tiver alguma alteração de transaminase e tal, a gente consegue liberar o tratamento sem esse HBsAg
a 6 meses, mas só um F2, sem transaminases alteradas, aí já fica um pouquinho mais difícil porque podem ser outras causas de fibrose, né, já que é uma fibrose leve. Mas aí cada caso tem que ser avaliado individualmente. E a gente está com o e-mail à disposição para esses casos mais complicadinhos aí para discutir. Florianópolis colocou aqui que eles viram que nos anexos obrigatórios de imunossupressão e quimioterapia, o Sinan é opcional e no resumo aparece como obrigatório. Sim, esse é que o resumo de situações especiais, né, tá separado ali, mas foi não combinado, mas como muitas vezes, né, o caso de paciente com imunossupressão ou quimioterapia é uma urgência, né, a gente acaba tendo que tratar com urgência esses pacientes, tornou-se o Sinan opcional, né, não dá o tempo da notificação, tem alguma coisa acontecendo. Claro que se o paciente tiver o Sinan, encaminha pra gente, tá? Mas na avaliação do processo, se não tiver o Sinan, não vai ser esse motivo que vai ser devolvido no caso de paciente com profilaxia para quimioterapia, tá? Nos outros casos, o Sinan é obrigatório. Essa é a única exceção, pela gravidade do caso, né?